O grande conflito. O grande conflito. Deus seja louvado e bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela sua bondade e misericórdia. Olá, meus queridos amigos e irmãos na fé, companheiros da jornada. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para junto podermos partilhar da palavra do Senhor. O nosso estudo anterior nós falamos sobre se pudesse ganhar este jovem talentoso. Estamos estudando o capítulo 9 do livro Grande Conflito, com o tema Luz na Suíça. E pela graça do Senhor, estamos chegando à compreensão de como o inimigo usava os seus artifícios para levar as pessoas às trevas ou mantê-las nas trevas, mas Deus estava levantando homens que pudessem defender a verdade e expor a luz da verdade para o mundo. E nesse caso, como estamos estudando a vida de Zwingli, este jovem promissor que o inimigo procurou seduzi-lo, como estudamos no estudo anterior. Amigos queridos, eu quero agradecer a todos que têm colaborado conosco, assistindo os vídeos, partilhando, deixando os seus comentários, likes, e quero pedir que continuem nos auxiliando, que continuem nos ajudando. O teu gosto, teu comentário, tua partilha com os teus familiares e amigos fará com que o Evangelho possa alcançar mais pessoas. Eu quero convidar-te a orar para que possamos entrar no nosso assunto de hoje. Deus amado, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. E através do livro Grande Conflito, queremos descobrir mais sobre o teu propósito e como o Senhor conduziu os teus servos a trazer a verdade e a luz para o mundo. Fique conosco e cerca-nos com a presença dos teus anjos. Tudo pedimos pela fé no nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso assunto de hoje, ou deste momento em que nós estamos estudando a Bíblia e também o livro Grande Conflito. E antes até quero dizer que, por razões de várias atividades que estamos envolvidos nele quanto à proclamação do Evangelho, nem sempre nos é possível manter os estudos diários. Então, temos esforçado pelo menos de 2 em 2 dias termos aqui a continuação dos nossos estudos. E eu quero pedir a você que não desista de estudar o livro Grande Conflito aqui neste canal, Nisto Cremos Channel. Vamos entrar agora no conteúdo de hoje. O grande conflito. O grande conflito. Muito bem, querido amigo, o estudo de hoje fala-nos finalmente cheguei a esta conclusão. Quem chegou a esta conclusão e a que conclusão? Depois de profundo estudo das Escrituras Sagradas, veja o que Zwingli declarou. As Escrituras vêm de Deus, não do homem. E mesmo aquele Deus que esclarece te dará a compreender que a palavra vem de Deus. Então veja, muitas pessoas têm dúvidas sobre a Escritura Sagrada. Zwingli, quando estudou e compreendeu e foi iluminado pelo Espírito Santo, ele percebeu claramente que a Escritura vem de Deus. Ainda que seja escrita pelo homem, tem a sua originalidade em Deus. Ele continua dizendo que a palavra de Deus não pode falhar. E claro que nunca falhou, porque tudo que nós estudamos sobre as profecias bíblicas apontadas na Sagrada Escritura, tudo tem se cumprido em detalhes, conforme foi profetizado. Diz Zwingli que a Bíblia é clara, ensina por si mesma, desvenda-se a si própria, ilumina a alma com toda a salvação e graça, conforta-a em Deus, humilha-a de maneira que ela se perde a si mesma e até se despoja e abraça a Deus. É por essa razão que lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, capítulo 15 a 17, nos fala que toda a escritura é divinamente inspirada, né? Para corrigir, para redaguir, para ensinar, para instruir, para fazer o homem de Deus andar na justiça. E Zwingli compreendeu isso bem claramente e ele fez essas declarações. Nós encontramos hoje pessoas que querem reescrever a Bíblia, pessoas que querem ditar outras formas de interpretação da Sagrada Escritura. Zwingli compreendeu que a Bíblia interpreta-se a si mesmo. Não precisa de um intérprete, apenas precisa de um coração humilde que esteja disposto a aceitar a revelação.
A verdade destas palavras, Zwingli mesmo havia provado. Não é algo que ele apenas falou, mas ele experimentou. Falando de sua experiência naquele tempo, escreveu depois, posteriormente ele escreveu, quando comecei a devotar-me inteiramente às escrituras, a filosofia e a teologia escolástica sempre me surgiram disputas. Entende por que que muitas pessoas têm problema com a Sagrada Escritura? Porque não fazem o que esse jovem fez. Quando ele começou a devotar-se inteiramente à Escritura, tinha uma devoção à Escritura, a filosofia e a teologia escolástica começou a lhe trazer confusão, porque o que a Escritura dizia estava totalmente oposto àquilo que a filosofia e a teologia daqueles dias ensinavam. Então cheguei finalmente a esta conclusão. Deves deixar toda a inverdade e aprender a significação de Deus unicamente de sua própria e simples palavra. Este é o caminho que todos aqueles que querem encontrar Deus, que têm dúvidas sobre a Sagrada Escritura, sobre Deus, devem seguir. A conclusão que Zwingli chegou é esta: devemos deixar toda a inverdade. Aquilo que tem mistura de verdade e erro, devemos abandonar e aprender a simplicidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é simples. Zwingli continuou dizendo: eu comecei a rogar a Deus a sua luz e as escrituras foram se tornando para mim muito mais fáceis. Começou a rogar a Deus pela sua luz. É isso que você, meu amigo, minha amiga, faz quando abre a Sagrada Escritura? Ou já vem com as ideias e teorias na sua mente para poder encontrar algo que aprove as suas ideias e aquilo que desaprova a sua ideia é rejeitado e com conflito? Para Zwingli, estudar a Sagrada Escritura era algo de devoção. E ele rogava o poder dos Deus, o poder do Santo Espírito para lhe trazer mais luz. Por isso que ele chegou a essa conclusão, que devemos aprender a significação de Deus unicamente da sua palavra e simplesmente a sua palavra, não é? A doutrina pregada por Zwingli posteriormente não recebera ele de Lutero, era a doutrina de Cristo. Zwingli nunca tinha encontrado com Lutero, nunca tinha ouvido falar de Lutero. Eles apenas pregavam a doutrina de Cristo. Se Lutero prega Cristo, disse o reformador suíço, ele faz o que eu estou fazendo. Ele faz o que eu estou fazendo. Aqueles a quem ele levou a Cristo são mais numerosos do que os que levei, mas não importa. Não pregarei nenhum outro nome a não ser o de Cristo, de quem sou soldado e que unicamente é o meu chefe. Zwingli tinha Cristo como chefe, não era o papado, não eram os bispos, não eram os frades, não eram os eclesiásticos, era Cristo. Tomara que hoje muitos que se dizem ser cristãos tivessem Cristo como chefe, são soldados fiéis de Cristo e unicamente pregar Cristo. Mas hoje nós encontramos pessoas que têm como chefe os seus líderes religiosos. E é por essa razão que, mesmo que a verdade seja tão clara, eles já rejeitam porque querem seguir os seus líderes. Meus amigos, temos que seguir unicamente a Cristo, não importa a que religião você pertence, Cristo e unicamente Cristo. Nunca uma só palavra foi por mim escrita a Lutero, nem por Lutero me, dizia ele. E por quê? Para que se pudesse mostrar quanto é consigo mesmo concorde o Espírito de Deus, visto que nós ambos, sem qualquer combinação comum, ensinamos a doutrina de Cristo com tal uniformidade. Então, para ver como a Bíblia é tão uniforme. Assim como, por exemplo, Moisés nunca viu João e João nunca viu Moisés. A diferença entre João e Moisés é de quase cerca de 1600 anos, mas há uniformidade no que os dois escreveram. Assim foi Lutero e Zwingli. Nunca se encontraram, nunca tinham se lido os argumentos um do outro, mas todos estavam uniformizados ou uniformes no que tem a ver com a doutrina de Cristo. Tanto Zwingli quanto Lutero pregavam Cristo, cada um nas suas cidades, sem se conhecerem, sem se encontrarem, estavam uniformes. Então, meus amigos, isso nos mostra que a Bíblia Sagrada, ela não tem discrepância, nem tem desinformação, ela é uniforme. Um autor não desacredita o outro autor.
Não é porque foi escrito por homens é que a palavra do Senhor deixa de ser de Deus. Em 1516, Zwingli foi convidado para ser pregador no convento de Einsiedeln. Essa palavra, essa cidade é um bocado difícil de dizer, mas eu vou tentar novamente. Einsiedeln. E neste convento ali, deveria ter mais nítida perspectiva das corrupções de Roma. E como reformador, ele exerceu uma influência que seria sentida muito além dos Alpes nativos, lá da sua cidade ou da sua região. Entre as principais atrações daquele convento em Silden, havia uma imagem de virgem que diziam ter o poder de operar milagre naquele convento. Por sobre o portal do convento, a entrada do convento, como vocês veem aqui, né, estava a inscrição: aqui se pode obter remissão plenária dos pecados. Uau! A remissão do pecado é obtida no convento? Tudo quanto a palavra do Senhor nos mostra é no santuário do Senhor. Era no santuário terrestre quando Deus mandou Moisés construir, e agora é no santuário celestial onde está Cristo ministrando. Mas nesse convento estava ali uma virgem que podia fazer milagre, uma estátua de virgem que podia fazer milagre, e com a descrição que ali podia se obter a remissão completa dos pecados. Eu não quero estar lá, nem quero ir para lá. Quero ir ao santuário celestial, onde está aquele que morreu na cruz para me salvar. Em todo o tempo, acudiam peregrinos ao relicário da Virgem, mas na grande festa anual de sua consagração vinham multidões de todas as partes da Suíça e mesmo da França e da Alemanha. As pessoas aglomeravam ali. Zwingli, grandemente aflito ante o que via, aproveitou a oportunidade para reclamar àqueles escravos das superstições a liberdade mediante o Evangelho. Mostrar-lhes que eles eram escravos de Satanás, das superstições, dos ensinos escolásticos. Dizia Zwingli para aquelas multidões que vinham à busca de milagre naquela localidade, naquele convento: não imagineis que Deus está neste templo mais do que em qualquer outra parte da criação. Qualquer que seja o país em que habiteis, Deus está em redor de vós e vos ouve. Vocês não precisam deslocar para aqui nesse convento. Onde vocês estiverem, onde vocês buscarem Deus, vocês poderão encontrar Deus através da Sagrada Escritura. Zwingli não estava aqui a insinuar de que Deus está em todo lugar e que todo lugar é Deus. Deus pode ser encontrado em qualquer parte onde você estiver. Entre no seu quarto, Jesus disse que teu pai vai te ouvir. Entre no seu quarto e em silêncio, teu pai vai ouvir. Não significa que você não pode ir à igreja adorar a Deus e prestar culto, mas se você vai ali para que só seja ali o lugar onde você encontre Deus, não. Você pode estar em comunhão com Deus na sua própria casa, mas também congregar para, juntos com os irmãos na fé, prestar culto de adoração a Deus. Só que aquele povo, aquela multidão, ia àquele lugar com um outro objetivo. Qual era o objetivo? Ali encontrar perdão completo dos seus pecados. Não, errado. Zwingli dizia: podem obras sem proveito, longas peregrinações, ofertas, imagens, invocações de virgem ou dos santos assegurar-vos a graça de Deus? Será? Não, claro que não. Que vale a multidão de palavras em que envolvemos nossas orações? Que eficácia tem um capuz lúcido, cabeça bem rapada, vestes bem compridas e flutuantes, ou chinelas bordadas a ouro? Não tem nenhum significado. Infelizmente, o povo estava preso nessas superstições e a igreja ensinava como meio de alcançar a salvação. Dizia Zwingli: Deus olha para o coração e nosso coração está longe dele, como Cristo propriamente disse, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Cristo disse ele que uma vez foi oferecido sobre a cruz é o sacrifício e vítima e por toda a eternidade proveu satisfação para os pecados do crente. Sim, meus amigos, essas imagens, essas coisas todas, não nos oferecem perdão dos nossos pecados. Unicamente o sacrifício de Cristo
Unicamente por meio de Cristo nós podemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. Meu querido amigo, vamos conversar um bocado mais. De onde você está buscando a sua salvação? Quem é o seu chefe? Quem é o seu líder espiritual? Eu não estou a dizer que você não possa ouvir o teu pastor, mas se você concentra a tua salvação no teu pastor, você está perdido. A salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo. E a palavra de Deus é o único que nós temos que ter como princípio, como base da nossa fé. Se buscarmos outras doutrinas e outras ideologias, estaremos completamente perdidos. E cada um de nós chegamos à mesma conclusão que Zwingli chegou. A palavra de Deus, simplesmente ela, tem o poder para nos transformar. Ela ensina, ela educa, ela nos humilha, ela nos despoja de nós mesmos e nos leva a abraçar a graça de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu quero convidar-te a terminar com uma oração. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque o teu servo descobriu, por meio da tua palavra, o caminho para a salvação. E não temeu em reprovar aquelas multidões que iam à busca de salvação por meio daquelas obras, daquelas penitências, das superstições que a igreja no passado ensinava. Infelizmente, até nesses últimos dias, estamos aproximando o fim. Ainda continua reinando o erro na mente e no coração de muitos. Salva-nos e liberta-nos. Esteja com meu amigo e abençoe a todos que ouvem esta palavra, esta hora ou qualquer momento do dia. Eu suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. No nosso próximo estudo, vamos ver esse subtema que diz: acotovelava-se o povo de todas as classes. Vamos ver por que isso ocorria. Vamos entender qual é a razão. Muito bem, querido amigo, se você assistiu até agora, deixe o teu like, teu comentário e continue nos ajudando e partilhando com os familiares e nas redes sociais. Divulgue este canal para que mais pessoas conheçam este evangelho. Um grande abraço, eu espero por ti no próximo estudo e até lá, Deus te abençoe. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.